nome de Jesus. Amém. Essa semana eu li uma frase de um autor americano, Jack Miles, onde ele escreveu um livro sobre biografia de Deus. Ele faz um resgate da Bíblia a partir de como Deus se revela. Como Deus, ao longo das Escrituras, tem se revelado, desde Gênesis até Apocalipse, essa forma como Deus se revela. E uma das frases que ele disse é o seguinte: muitas pessoas lidam com Deus, ou creem em Deus como uma árvore genealógica. Sabe aquela árvore genealógica, onde você vai colocando vai identificando a origem da sua família? Aí você vai fazendo a árvore genealógica, daqui a pouco você coloca lá um trisavô, um pentavô, e você sabe que ele existiu na quinta geração passada, na quarta geração passada. Você não teve contato, porque dificilmente a gente teria contato com alguém que viveu há tantos anos atrás, mas você sabe que ele existiu, mas você não teve contato. Ele diz assim: muitas pessoas têm essa relação com Deus, sabe que ele existe, sabe que de alguma forma está na árvore genealógica, mas não tem contato com Ele, não tem vivência com Ele. E aí ele vai trabalhando a partir dessa reflexão de que assim Deus vai se revelando para se tornar próximo a nós. E à medida que a gente vai lendo as Escrituras vão nos apontando para esse Deus cada vez mais próximo. Mas é uma leitura que ela vai nos revelando e vai nos mostrando quem é esse Deus, a face de Deus. E é interessante que, se você fizer uma análise de alguns homens, algumas mulheres da Bíblia, de histórias de vida, você vai perceber isso. Por exemplo, aconteceu com Moisés. A história de Moisés, lembra de Moisés? Que teve que ser colocado num junco pela sua mãe, a Joquedebe, para ser livrado, porque o faraó tinha mandado matar todos os meninos hebreus. E aí, para proteger, a mãe coloca lá num junco, faz um junco, e a princesa, a filha do faraó, está lá se banhando, e de repente ela vê o menino hebreu, pega o hebreu, adota o hebreu, leva para a corte, e ele cresce na corte. E Moisés está ouvindo também sobre a história de Deus, a história do seu povo. O seu povo estava sendo escravizado, e de repente, num certo dia, aos 40 anos, estava lá Moisés andando pelas obras, vendo o povo, e vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele vai defender, e aí os dois entram numa briga, e esse egípcio morre, e ele teve que fugir. Ele vai para o deserto. Lembra da história? Ele vai para o deserto, e lá no deserto ele tem um encontro com Deus, numa sarça ardente, que é um arbusto que começa a inflamar, começa a pegar fogo, mas o arbusto não se consome, e ali Deus se revela, e Deus diz: eu sou quem eu sou. E Moisés nunca mais foi o mesmo. Mudou totalmente a vida dele, a partir daquele encontro que ele teve com Deus. Isso também aconteceu com Jó. Lembra da história de Jó? Jó era um homem temente a Deus, tinha propriedades, era rico, tinha família, tinha amigos, e de repente ele foi tomado por doenças, enfermidades. Ele perdeu seus bens, ele perdeu a sua esposa, seus amigos o abandonaram, e ele ficou completamente sozinho. É muito interessante ler a história de Jó. Leiam lá a história de Jó. E a gente fala da paciência de Jó, Já viu aquela pessoa que tem bastante paciência? E a gente diz: nossa, você tem paciência de Jó. Porque ele foi um homem extremamente paciente diante do que ele passou. E é interessante que lá no final, ele chega e diz assim: antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Ele passa por uma grande tribulação na vida, ele perde o que é de mais valioso na vida, e no final ele chega a dizer: antes eu ouvia te falar, agora os meus olhos te veem. Mudou a vida de Jó. Saulo, lembra de Saulo? Que se tornou Paulo? Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, era também um homem zeloso, religioso,
cumpridor, ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus perseguindo os cristãos. Olha só, né? Era tipo da Guerra Santa. Ele se via chamado por Deus, vocacionado por Deus a matar os cristãos, a persegui-lo, a torturá-lo. Saulo se depara com o primeiro martírio de Estevão, ele percebe, olha isso e não se incomoda, porque ele diz, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, o meu negócio é acabar com os cristãos. E de repente, rumo a Damasco, na cidade de Damasco, vem uma luz forte. Paulo tem um encontro com Jesus através dessa luz o toma, o envolve, ele cai do cavalo, e aí uma voz vem do céu e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí Saulo pergunta, quem és tu? E aí a voz diz, eu sou Jesus, aquele que me persegue. E desde aquele momento, Saulo já não foi mais o mesmo homem, se tornou Paulo. De perseguidor, ele se tornou um grande missionário, o que pregou para os povos gentios. Lembro de Maria Madalena? Maria Madalena, que também era conhecida como prostituta, uma mulher que tinha vários problemas, inclusive a Bíblia chama que ela tinha 7 demônios, e ninguém chegava perto dela, somente para abusá-la, e de repente Jesus vai lá, cura aquela mulher, e aquela mulher então se liberta das suas sombras, liberta dos seus pecados, e ela se torna uma nova mulher, e ela se torna discípula de Jesus, não no ciclo dos 12, mas ela vai acompanhando Jesus no seu ministério. A vida daquela mulher mudou depois que ela se encontrou com Jesus. Por que eu estou trazendo essas histórias? Apenas algumas, porque a Bíblia está cheia delas. Para nos lembrar, meus queridos, que de alguma forma eu e você precisamos também ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, um encontro real, verdadeiro, pessoal. Talvez nós tenhamos Deus na nossa árvore genealógica. Talvez nós temos aquela ideia de que Deus existe, Ele está lá. Quantas vezes já vi pessoas, principalmente jovens ou mais jovens, dizem assim, mãe, ora por mim, você que tem contato com Deus direto aí, ora aí. Ô vó, ô oma, opa, ora aí, ora por mim. Transfere a sua relação com Deus, aos pais, aos avós, porque conhece Deus apenas de árvore genealógica e não mais de um Deus pessoal e real. E faz toda a diferença quando você tem essa relação pessoal. Uma outra pessoa que eu quero compartilhar com vocês, uma história muito interessante, é de Jacó. Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó? Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão, filho de Rebeca, e ele tinha um irmão chamado, qual era o nome do irmão de Jacó? Esaú, E diz a história desses 2 meninos, muito interessante, que Rebeca, quando estava gestando essas 2 crianças, os gêmeos, já o útero dela já havia um movimento muito forte ali entre os 2. E quando Rebeca dá à luz, e nasce Esaú, é o primeiro a nascer, diz o texto que Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú. Estava agarrado. Olha só, um bebezinho agarrado no calcanhar do irmão, porque parece que havia uma luta interna de quem nascesse primeiro. Por quê? Porque naquela época, o primogênito, o que nascesse primeiro, seria abençoado pelo pai, e ele seria o líder da tribo, o líder do clã, o líder da família. Quem nascesse primeiro. Então, ali há uma briga entre os 2 para quem vai nascer primeiro. E Esaú consegue nascer, mas Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão para querer ser o primeiro. E a vida de Jacó se dá assim. Jacó, o próprio nome diz enganador, aquele que vai enganar, aquele que vai tirar vantagem, aquele que quer sempre ganhar alguma coisa de outro. E aí, em certo momento, ele vai lá, encontra o irmão Esaú com muita fome. Esaú saiu para caçar, está com fome,
e aí o Jacó faz um prato de lentilhas. Quem gosta de lentilha aqui? Nossa, parabéns. Lentilha. Ok. Então não é só Esaú que gosta de lentilha, né? Gostava de lentilha. Eu não sou muito fã de lentilha. Quem sabe bem preparada, né? E aí ele faz aquele prato de lentilha super gostoso, cheiroso, aí Esaú vai pela fome, e aí Jacó faz a seguinte proposta: Esaú, o seguinte, eu te dou esse prato de lentilha, caso você me der a sua primogenitura, caso você me der o seu direito de ser primogênito. E Esaú não pensa duas vezes e vende a sua primogenitura, dá a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Ou seja, ele não considerava importante ser primogênito. Naquela hora ele pensava apenas no seu estômago. E é interessante, muitas pessoas ainda hoje que pelo estômago são capazes de vender até a mãe. São capazes de vender qualquer coisa por causa do estômago, né? E estômago aqui pode representar várias coisas. Às vezes, né, prazeres passageiros, momentos passageiros, futilidades, vaidades, e a gente abre mão de coisas importantes e valiosas por conta de um prato de lentilha. E aí, Jacó continua ainda a sua saga, e quando Isaac estava para morrer, perto de morrer, ele precisava passar a bênção então ao seu filho Esaú. E ele, em combinato com a mãe, com a Rebeca, e olha só a mãe, né? A mãe sempre tem preferência, quer dizer, sempre não, essa é uma palavra forte. A mãe dos dois tinha uma preferência, ela preferia o Jacó em detrimento de Esaú, né? Na verdade, mães não é para ter preferência em filhos, né? Mas a história mostra que ali havia uma preferência. E aí, em combinato com Rebeca, Jacó se passa por Esaú, só que Esaú era cabeludo, era peludo, ele tinha pelos, e diz o texto que Jacó era liso. O que Jacó faz? Ele pega pelos de carneiro, se veste, coloca uma roupa de Esaú para ficar o cheiro, porque Esaú era caçador, e aí ele vai lá para o pai. O pai já está cego, o pai não consegue ver, e aí ele diz, se aproxima Esaú, e aí Jacó, se passando por Esaú, se aproxima e Isaac pergunta, é você, meu filho? Sim, sou eu, sou Esaú. E aí Isaac quer passar a mão para perceber os pelos, aí ele passa, palpa, toca no filho, vê esses pelos de carneiro, ele diz, você, então me prepara um cozido de carne. Rebeca já tinha preparado um cozido de carne bem gostoso, foi lá, deu para Isaac, Isaac comeu, e aí chamou o filho e abençoou Jacó, achando que era Esaú. E Jacó engana o pai e recebe a bênção. Chega Esaú todo agora com a caça para receber a bênção, feliz, e o pai diz, não, agora você não pode mais receber a bênção, porque eu já dei a bênção para o seu irmão. Perdeu a bênção Esaú. E desde ali Jacó teve que fugir de casa, e houve um conflito entre os dois irmãos, que os dois irmãos não podiam mais se encontrar, porque Esaú queria matar Jacó. Olha só que história de família, né? Dá uma novela, hein? Parece algumas famílias também nossas hoje, né? Brigas, desentendimentos, combinados, preferências, né? Olha só que novela mexicana. E agora, então, acontece uma experiência, passado 20 anos dessa enganação que Jacó faz ao seu pai, passados 20 anos, Jacó decide se encontrar com seu irmão, ele quer se reconciliar com seu irmão, ele quer, quem sabe, voltar atrás e dizer, vamos andar juntos. E aí o texto diz o seguinte, em Gênesis 32, lá em Peniel, naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo o que era seu. Ou seja, ele estava indo se encontrar com Esaú. Ele mandou presentes para Esaú. Um dia antes ele ora o seguinte, olha só a oração que ele faz. Ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai.
Ele não diz Deus meu. Ele diz, ouve ao Senhor, Deus do meu avô, Abraão, e de Isaque, meu pai. E aí ele pede para Deus abençoá-lo. Mas ele está com aquela ideia da árvore genealógica. Ele ainda não conhece Deus. Ele ainda não tem uma experiência com Deus. Ele sabe que Deus existe, porque o avô dele e o pai dele falaram para ele sobre Deus. Mas ele não tem uma relação pessoal com Deus. E lá em Peniel, voltando, diz o seguinte, e ele ficou sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse, solta-me, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. Aí o homem perguntou, como você se chama? Olha a pergunta que ele faz. Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Eu vi Deus face a face. Aquela experiência de Peniel, fala-se em um homem, anjo, que luta. Na verdade é uma luta que Jacó faz com ele mesmo. É uma luta que ele precisa travar. E de alguma forma Deus usa aquela experiência da luta para se revelar. E como Deus se revela para Jacó naquele momento? Veja que eu contei a história de homens e mulheres que receberam a revelação de Deus. Como é que Jacó recebe essa revelação de Deus? Como é que ele sai daquela lógica da genealogia, do Deus do meu avô, do Deus do meu pai, do Deus da minha avó, do Deus da minha mãe, para um Deus pessoal? Quando o homem, o anjo, quando Deus ali está lutando com Jacó, pergunta o seu nome. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E Jacó diz, Jacó. Eu sou Jacó. Quando ele estava diante do pai dele, que nome que ele responde quando Isaac pergunta, quem é você? Esaú. Jacó não diz que é Jacó. Jacó diz que é Esaú. Mas agora Jacó diz quem ele é. Ou seja, diante de Deus a máscara cai. Diante de Deus Jacó se depara com ele mesmo. Diante de Deus não tem mais como ser outra pessoa, querer ser outra pessoa. Não tem mais como fingir, meus queridos. Ele não podia mais fingir, ele não podia mais enganar. Como enganar Deus? Você pode enganar até o pai, mas a Deus você não engana. Você pode enganar qualquer pessoa, menos a Deus. E tem muita gente que ainda acha que pode enganar Deus. E aí quando Jacó responde, sou eu, é como se ele tirasse toda essa máscara, toda essa vida que ele levou de mentira, de engano, em que ele tem que olhar no espelho e olhar para quem ele é. E essa revelação é que permite ele dizer, eu vi Deus face a face. E essa palavra me tocou de uma forma especial para trazer para vocês, porque eu fico pensando quantas vezes a gente quer ser outro. Quantas vezes a gente tenta querer ser outra pessoa e não ser quem a gente é. A gente quer ser aquele famoso, a gente quer ser aquele que dá certo, a gente quer ser aquela pessoa que vai ser amada, a gente quer ser aquela pessoa que vai ser respeitada. E às vezes a gente se força, vive até em máscaras, a gente finge ser quem a gente não é. Simplesmente para ser reconhecido, simplesmente para ser amado, simplesmente para ser abençoado, porque a grande vontade de Jacó era ser abençoado, o que ele mais almejava era a bênção do pai, mas ele não recebe a bênção do pai por ele ser Jacó, ele recebe a bênção do pai por ser Esaú. E veja como a vida deles é construída à base disso, à base de mentira, de enganação. E sabe qual é o problema quando a gente se engana? É que a gente vai acreditando nos nossos enganos.
A gente acredita nas nossas mentiras. A gente acredita que é aquilo que a gente não é, a gente acredita. O grupo que Jesus mais questionava, o grupo que Jesus mais confrontava eram os religiosos, porque os religiosos se achavam tão bons. E Jesus, olha, vocês são sepulcros caiados, são sepulcros abertos, vocês querem apresentar que são bons, mas na verdade, de vocês sai um odor, um cheiro não muito agradável. Quanta gente quer parecer que é boazinha, religiosa, quer parecer que está por cima. Quantas vezes na igreja a gente às vezes se reveste de cristão, mas no dia a dia a gente se mostra quem a gente é. Meus queridos, a revelação de Deus, ela nos mostra quem a gente precisa ser. E Deus não lida com personagens. Não é com uma personagem que Deus está lidando. Deus lida com gente, com pessoas. Eu não preciso aqui mudar a minha voz para Deus me aceitar. Eu não preciso chegar aqui, me aparentar, ser mais do que sou, simplesmente para receber a graça de Deus. Não, Deus lida comigo. Comigo, carne e osso, com a minha história, com a minha vida. Com as minhas qualidades, com meus defeitos, com os meus pecados. Mas Ele lida de forma real, não de forma imaginária. Nós é que precisamos desconstruir essa imagem imaginária, essa imagem que nós fingimos e que nós queremos ser quem nós não somos. Nós precisamos aprender que Deus nos ama. E que Deus tem um amor grande por nós, sem a gente precisar fingir, enganar. Agora Ele pode nos transformar. E aí está a experiência. Cada pessoa que teve encontro com Jesus, cada pessoa que teve uma experiência real com Deus saiu diferente, porque encontrou o seu sentido, encontrou o seu valor, encontrou a sua identidade. E qual é a identidade que nós encontramos em Deus? É aquela que Jesus recebe no seu batismo, quando Deus diz, quando o céu se abre, quando o Espírito Santo desce e diz, tu és o meu filho amado. Essa é a identidade, porque quando vem as hostes da maldade, quando Jesus vai para o deserto, quando Jesus é tentado pelo diabo, e todo o mal ali está ao redor de Jesus, e o mal pergunta, se tu és o Filho de Deus, coloca em dúvida, Jesus se levanta e diz, eu sou o Filho de Deus. Essa é a identidade dele. E o diabo se cala. O diabo é o rei do disfarce. É o diabo que se disfarça. Interessante porque a Bíblia diz que até de anjo de luz ele pode aparecer. O diabo pode vir de anjo de luz que a gente acha que é uma coisa boa e às vezes é extremamente maligna. Porque vem para nos enganar. Ele é o pai da mentira. Então o diabo é o que se disfarça. O diabo é que usa máscaras. O diabo é quem finge. Deus não. Deus é o que é. Eu sou o que sou. E os filhos e as filhas de Deus precisam aprender a viver na autenticidade. Preciso viver nessa revelação, nessa confiança de saber que Deus nos ama pelo que a gente é. E que Ele pode nos transformar na pessoa que Ele quer. E isso faz toda a diferença, meus queridos. Isso faz toda a diferença, tira um peso dos nossos ombros. Tira peso que todo dia, às vezes, a gente tem que maquiar para ser quem a gente não é. E é muito mais difícil ser quem a gente não é do que ser quem a gente é. Pode ter certeza disso. O esforço que você precisa fazer para ser quem você não é muito maior do que simplesmente a gente perceber quem a gente é. E Deus nos dá a possibilidade de fazer história nova na nossa vida, de fazer um encontro real. E o meu convite nesta manhã é que você também tenha essa experiência com Deus, que você tire Deus da sua genealogia, tire Deus da sua árvore,
o Deus do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, e faça como Tomé, que quando teve um encontro com Jesus e tocou nas feridas de Jesus e disse: Deus meu, Deus meu. Ele se ajoelhou e teve uma relação com Jesus, e isso transformou Tomé. A nossa vida se transforma quando a gente crê pessoalmente nesse Deus, confia nele e sabe que ele nos ama apesar de tantas coisas. Você não precisa fazer nada para ser amado, você já é amado. Você já é amada. Você faz alguma coisa para alegrar, para honrar, para servir. Mas Deus ama você, ama a mim. Por isso que a gente possa viver nesse amor e isso transformar, nos tornar pessoas autênticas, verdadeiras, pessoas vivas, pessoas que têm a identidade em Cristo. Que Deus nos abençoe e que você tenha essa experiência com Jesus. Amém. Amém. Queremos cantar o próximo hino.